Boa noite. Hoje é dia de entrevista. Estaremos hoje com Paulo Bilinski, candidato a deputado federal. Será muito divertido. Ele já deve estar entrando por aqui. Vai ser muito bom, pessoal. Eu estou voltando agora com essas entrevistas, que eu adoro fazer, por sinal, é muito bom. Então o Paulo já deve estar entrando aqui. Hoje vai ser divertido. O circo vai pegar fogo. Tem um monte de perguntas aqui relacionadas a armamento. Tem várias perguntas relacionadas à candidatura dele aqui. Também nem esqueci de colocar no título que a entrevista vai ser com o Paulo Bilinski. Mas enfim, estamos aqui com a minha primeira live desde que minha conta caiu. Já faz um tempo isso. Mas agora eu decidi que vou voltar com as entrevistas. Vai ser muito divertido. O Paulo Bilinski já mandou aqui um convite. Vou aceitar. Vamos lá. Calma aí. Aceitei o convite. Esse negócio tá muito doido. Deixa eu ver. Acho que agora foi. Consegui. O incancelável! Obrigado. Tudo bom, Carlos? Como é que tá essa força aí? Eu que agradeço por você ter aceitado aqui o convite. Tenho certeza que vai ser muito bom, vai ser muito divertida essa entrevista. E olha, Paulo, já quero começar te perguntando. Você é candidato a deputado federal. Eu queria entender por que você decidiu entrar para a política. Cara, a minha relação com política sempre foi muito ruim, né? Você não vai lembrar disso porque... o doutor Vinícius. Você não vai lembrar disso porque você não era nascido, né? Mas eu lembro da primeira eleição do Lula, tá? E a gente não teve mais nada de direita no Brasil, cara. Sim. Depois do Lula foi uma sequência infinita de filhos da puta. Então eu desenvolvi uma raiva muito grande da política. Em virtude dessa raiva, a única coisa que passava pela minha cabeça é: não vou me envolver, não vou me envolver, não vou me envolver. Só que 2018 foi diferente. Em 2018 a gente teve a oportunidade de eleger o Bolsonaro. E aí o jogo mudou. Aí a política deixou de ser um ringue de desgraçados filhos da puta para ser um lugar que você realmente conseguia agir em relação à sociedade. Então eu fiquei muito feliz, né, quando recebi o convite do Eduardo para integrar a chapa do PL, né, nessa eleição. E eu falei para ele: cara, eu não tenho dinheiro e eu não tenho experiência, né? Como é que eu vou concorrer? Ele falou: Paulo, você é um cara que tem já posicionamento, você é um cara que tem um público, então acho que vale a pena mesmo você ser iniciante, porque, né, Sim. é mais um cara que vai lutar pelos valores da direita. E aí a minha decisão aconteceu mesmo depois que eu publiquei uma série de stories no Instagram dizendo que, né, convocando, né, a nação brasileira para participar do 7 de setembro, e Sim. a mídia, né, atacou essa postagem dizendo que era algo antidemocrático. E aí o delegado-geral de polícia decidiu que a minha manifestação era antidemocrática e que, portanto, eu deveria perder meu porte de arma. E aí eu falei assim: ó, então agora eu vou ser candidato, agora eu vou lutar para ser eleito e, bicho, se Deus quiser, ano que vem a gente está em Brasília. Entendi. E essa decisão do delegado, você acha que foi um negócio um pouquinho imparcial, talvez? Eu achei 100% imparcial, né? No primeiro momento, você tem assim: existe juridicamente uma definição do que é um ato antidemocrático? Não existe. Não. Tá? Existem crimes específicos lá da Lei de Segurança Nacional e tudo mais, mas não existe o crime de ato antidemocrático. Primeiro ponto. Segundo ponto: o que tem de antidemocrático na minha fala? Nada. O que tem de antidemocrático em você convocar para participar da comemoração da independência do Brasil? Nada. Mas o que é? É isso que a mídia faz. Ela não tem um vínculo com a verdade.
né? A mídia, a esquerda, eles não têm vínculo com a verdade, eles não têm compromisso com a verdade. Eles têm um vínculo com a narrativa deles. Então, tudo aquilo que adianta a narrativa da esquerda é promovido. Tudo aquilo que contraria a narrativa da esquerda é derrubado. E eu fui derrubado. Por quê? Porque eu contrario a narrativa da esquerda. Então, os caras inventaram um crime, inventaram um processo administrativo e inventaram uma decisão porque eles acharam que eu ia ficar quietinho, desarmado. Entendeu? Eles acharam, nossa, agora ele vai ficar com o cu na mão. Irmão, vocês não entendem. Pro cristão, morrer é colher dividendos, irmão. Sim. É sacar a poupança, é sacar o FGTS. A gente tá nessa vida aqui para sofrer, para se fuder, né? Então a morte é uma coisa que a gente chama e aceita e fala assim, ó, que seja. E agora, dessa questão da liberdade de expressão e da mídia batendo nos conservadores, o pessoal da direita, você acha que daqui para frente isso só vai piorar? Cara, vai piorar até o ponto que se o Bolsonaro não for eleito, vai acabar. Sim. Sem o Bolsonaro, a gente não vai ter liberdade de expressão. Acabou, já tá falado, cara. Regulamentação o Lula já falou. de comunicação. Ele já falou, ele já... Sabe, não é nem um bagulho assim que, ele, né? Não, ele declarou abertamente que vai instaurar censura no Brasil. Censura maior do que a gente já vive, né? Porque isso daqui não é o Instagram, isso daqui é o Stalinsgram, né? É uma ditadura. Oi? Instagramski. Exatamente isso. Exatamente isso. E é daqui pra pior, né? O Lula, se ele ganhar, eu espero que não ganhe. Eu imagino que não vai ganhar, mas realmente, eu acho que é daqui pra pior se isso acontecer. E é impressionante, os apoiadores do Lula ainda apoiam uma coisa dessa. Regulamentar os meios. Cara, eu tô olhando aqui, eu acho que você tá com um bigodinho aí, mano. Tô assim, meus avós estão falando isso, minha família tá falando. Aí sim! Cara, você está virando mocinho, homem! Né? Já tem até bigode, caralho! Vou te mandar uma gilete aí. Muito bom. Enfim. Até me perdi onde que eu tava. Eu tava tem que começar a fazer barba, irmão. Eu vou começar a fazer mesmo. Tá certo. Enfim. Agora sobre o Lula e a regulamentação dos meios de comunicação. Uma coisa mais inacreditável é que o pessoal que apoia o Lula também apoia essa ideia dele. Mas é claro, ainda acham isso democrático. Cara, presta atenção. Diga. Liberdade de expressão, para eles, significa liberdade de falar o que eles querem. Isso é liberdade de expressão para a esquerda. Por isso que eles querem regulamentar a mídia, por isso que eles querem controlar a linguagem. Você pode falar o que você quiser, desde que seja o que eles querem. Entende? Aquele negócio, né, que o pessoal tá dizendo, os pronomes, né? Você não pode me chamar. Desculpa, o telefone tá tocando aqui pra caralho. O Dedé. Entende ele, meu. Então, assim, o cara te forçar a usar um pronome, na verdade, o que ele está fazendo é te impedir de se manifestar nos termos que você acredita. Então, você olha para uma pessoa, né, que tem corpo de mulher, jeito de mulher, fala de mulher, você chama ela de mulher. Mas ela diz, não, eu não sou mulher, eu sou um gafanhoto. E você tem que me tratar como gafanhoto. Você entende que isso causa uma dissonância cognitiva na cabeça da pessoa? Então, assim, não tem nada a ver com direitos dos transexuais, direitos dos homossexuais, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com controle da fala, né? Não existe liberdade de expressão para a esquerda. O que existe é a liberdade de falar o que eles querem. O resto tem que ser terminado. E eu acho que essa pauta de defender a democracia para eles é só uma máscara que eles usam, né? Claro, o Boulos fala, isso é um atentado contra a democracia. Mas aí ele bate palma pro Lula, que bate palma pros ditadores comunistas. Porra! Não faz sentido. Ou irmão, por isso que eu gosto do PCO.
Ah, também Entendeu? gosto de alguns posicionamentos deles. Não, eu Eles gosto são raiz. eles são, cara, eles são coerentes, eles não são Uhum, hipócritas, sim, né? sim. Eles falam assim, não, nós somos o partido da causa operária, a gente é comunista mesmo, a gente quer a Uhum. revolução, a gente quer, né? Beleza, Eu irmão. penso isso. Agora, o Boulos, né? Ele bate palma pro Lula, ele quer eleger o Lula. O Lula é, é, bate palma para comunista e fala que nós somos contra a democracia. Irmão, por mim, a gente copiava o modelo americano e enfiava no Brasil, Uma boa que é o também. modelo mais democrático que existe. É Né? ótimo. Agora, exatamente, é o sonho, né, E da falando em política. PCO, ou É, agora até o Alexandre de Moraes queria banir o PCO das redes sociais, acabar com o PCO. você Bi- viu Ah, aquela senhora dizendo que ah, no debate, né, chamando ele de cabeça de eu vi, ovo e não sei o eu quê? vi sim. Fantástico, fantástico. Aquela senhorinha excelente, muito bom. Muito bom mesmo. É aí, é do PCO, você não vai imaginar. Já tá julgando ali, PCO. Não é muito democrático. Mas aí vai a É. senhorinha lá do PCO e fala uma coisa daquelas do Alexandre de Moraes, que hoje em dia nem sei se pode repetir, senão a gente vai perder aqui as contas. As Pô, eu contas. queria ver você preso, hein, Carlos? Imagina que top. Ou Polícia daqui a pouco Federal batendo na sua o casa aí, Xandão já levando vai você estar aqui algemado. querendo desativar minha conta. Então, Xandão, tá tudo certo. A gente não tá falando de você, não. Tá A tudo. gente te ama, Eu, cara. na Você minha, é fantástico. particularmente, não falei nada. Mas enfim, pra onde será que a gente vai com isso? Com esses ministros da STF querendo regular tudo, querendo É, derrubar o é. que eles querem. Praticamente agora vai ser o Ministério da Verdade, Se do você for pensar, né, 1984. na divisão dos poderes, isso é algo muito interessante, assim, algo que a gente tem que estudar muito. A divisão dos poderes, ela tem que deixar sempre a maior parcela. Imagina assim, se fosse uma empresa, entendeu? A maior parcela das ações não pode estar nem no judiciário, nem no legislativo, nem no executivo. Tem que estar na mão do povo, entendeu? O povo tem que ter mais de 50% das ações do Estado. E aí ele coloca, né, as diretrizes de ação para o executivo, legislativo e judiciário. Então, a gente não consegue controlar quem são os juízes, mas a gente consegue controlar o que eles julgam, porque o juiz está adscrito à lei. Se a gente elege o legislativo e o legislativo produz a lei, o juiz só pode julgar de acordo com aquilo que o povo acredita que é certo. Então, a ditadura judiciária, né, ela é fruto da fraqueza do legislativo. Por isso que a gente precisa eleger um legislativo foda agora, para que a gente consiga limitar a discricionariedade judicial. É um absurdo. O Alexandre de Moraes ele dá voto contrário ao posicionamento dele mesmo por uma questão de momento político. É absurdo. É igual agora o Freixo, que tá indo contra tudo que ele falava. Agora ele disse que ele é contra as drogas. Não, daqui a É. pouco, no final da campanha, o Freixo vai estar com a camisa da Polícia Militar batendo em maconheiro, cara. Uhum, sim. É muito interessante isso. Eles começam com as ideias deles lá, mas no momento político, não. É igual a Manuela Dávila indo na igreja, Na missa. Você vê, na missa. tem que deixar bem claro, o decreto de excomunhão automática dos comunistas está válido, tá? Uhum. Todo comunista, toda pessoa que apoia o comunismo está excomungada da Igreja Católica. Se o padre tivesse culhão, ele não permitia nem que eles entrassem na igreja. Esse é o ponto. É. E o comunismo, você acha que deveria ser proibido, banido? Criminalizado. Sabe qual que é a lógica, Carlos? É o seguinte: todo mundo sabe que apologia ao nazismo é negativo, Uhum. né?
todo mundo sabe que o nazismo é uma ideologia política eugênica e que matou muitas pessoas. Tá? Exato. O comunismo matou o dobro do que o nazismo. A diferença é que os poderes, né, da Segunda Guerra Mundial conseguiram destruir o nazismo. Como que o nazismo foi destruído? Pelo Oriente, a União Soviética, pelo Ocidente, os países do eixo, Estados Unidos, Inglaterra, né, os principais. Sim. Esse foi o combate. Né? O que o Churchill falava sobre a Segunda Guerra? Que eles não podiam ter parado em Berlim, que eles deviam ter avançado em cima da União Soviética. É isso que deveria ter sido feito. Aí permitimos que o comunismo continuasse, ele cresceu, se desenvolveu e morreu. Não morreu, diminuiu, porque o comunismo é ineficiente do ponto de vista econômico. Né? Ele gera muita pobreza, ele gera muita desgraça, ele não gera riqueza como o capitalismo. Então, o capitalismo, a guerra na Ucrânia, cara, hoje ela é um reflexo, né, do que significa o comunismo. Então você tem um exército antigo, pouco treinado, sem equipamento, sem comida, sem gasolina, sem logística, né, que está lá tentando combater o Ocidente, que tem tecnologia, que tem força, que tem economia. Né? Então, o grande problema do comunismo é que ele não foi destruído no momento ideal. E nem posteriormente. Os caras podiam ter destruído o comunismo durante a Guerra Fria, podiam ter destruído o comunismo na Guerra do Vietnã, na Guerra... Né? Não foi possível. Então, agora, o que a gente tem que fazer é destruir o comunismo politicamente. Porque no momento que a gente podia fazer isso com armas de fogo, não fizeram. Sim, e esse é o problema. As pessoas elas não aprendem com os erros do passado. Do comunismo há dezenas de anos atrás, há um tempo atrás. As pessoas não aprendem. Até hoje em dia, países socialistas, as pessoas estão vendo, você está vivendo num mundo com países socialistas e você não entende que aquele país é socialista. Você não consegue... Venezuela! Exatamente. Aí você vai falar com um Argentina! socialista desses aí. Ah, não, mas não é socialista, deu errado. Vai tomar no meio do cu. E eles falam, é culpa do capitalismo, porque para eles nada que deu, tudo que deu errado e que realmente é socialista, eles culpam o capitalismo por isso. Então eu acho que tem gente que não tem como convencer, que não tem como salvar dessas ideologias. Você acha que tem? Todo mundo tem salvação ou não? Cara, por muito tempo eu achei que a mente esquerdista, a mente revolucionária era uma mente burra. Né? Mas depois eu percebi que o esquerdismo, a mente revolucionária, ela é uma mente doente, é uma doença da alma. O esquerdismo Concordo. é uma doença da alma, que pode ser curada. Né? Quantos grandes nomes do conservadorismo, da direita, a gente enxerga que foram fruto de perceber que o comunismo não era tudo aquilo. Né? O Sim. Olavo de Carvalho O Olavo é um grande exemplo, é um cara que, foi comunista e percebeu, porra, não é assim. O Augusto Né? Nunes também já foi. Augusto Nunes. Sim. Quem mais? Você lembra, amor? Outros caras foram comunistas depois converteram? São muitos aqui. Agora sim, agora me fugiu o nome. Né? Mas eu acho que tem diferentes estágios. Tem gente que não vai ser salva. Não, eu acho que é possível. Né? A primeira coisa que a gente tem que fazer para salvar um comunista é criar o ambiente que ele possa ser salvo. Você entende que o justo, o certo, seria invadir a Venezuela e depor o governo? Sim. Isso seria o justo. Porque você estaria salvando vidas. É um país que tem tudo para dar certo e não dá certo por causa dos comunistas que estão no poder e estão criando uma estrutura, né, de controle que impede que as coisas andem. Entende? Então, acho que esse é o ponto. Assim, a maior dificuldade em relação ao comunismo é, né, a conversão é criar o ambiente que a pessoa pode viver e ter liberdade. O meu avô, cara, quando ele veio para o Brasil, ele mostrava assim um patriotismo, sabe, gigantesco.
E uma das coisas que ele falava que meu pai achava assim mais, né, chocantes era assim, cara, a gente tem liberdade no Brasil, né? A gente pode fazer o que a gente quiser. Quem viveu o comunismo sabe, Sim, né, como é terrível. A Zoe, né? sim, Porra, ela viveu, né, em Cuba. a Cuba, então ela sabe, né, como as coisas realmente funcionam. Eu acho que esse é o ponto. O comunista pode ser salvo, mas ele precisa primeiro de um ambiente que permita que ele saia Legal. dali, né? E seu avô, ele já te contou histórias da época que ele vivia lá e que lá era comunista? Era Então, Ucrânia, é, né? Ele... durante a Segunda Guerra Mundial, uh, a União Soviética ela foi se alastrando no leste europeu e anexando os países. Isso. Então, o meu avô, ele nasceu na década de 20, ele nasceu em 1920. Ele não tinha, ele não chegou a viver o comunismo dentro da Ucrânia, porque com a invasão da União Soviética, a anexação da Ucrânia, meu bisavô, o pai dele, Jerônimo, foi mandado para o Gulag, né, foi condenado pela justiça comunista, né, porque por ser contrário ao regime, então a pena era trabalhos forçados na Sibéria, morreu lá, né, morreu porque era esse o objetivo, era um campo de destruição de pessoas, né. E aí o meu avô, ele desertou do exército russo, porque ele foi conscrito no exército soviético, no exército vermelho, ele desertou, fugiu e depois lutou com outros ucranianos pela libertação da da Ucrânia da União Soviética. Legal. Com o fim da Segunda Guerra, a Ucrânia perdeu, né? A gente não conseguiu libertar a Ucrânia. A Ucrânia atingiu independência na década de 90, né? Então, o meu avô fugiu, né? Justamente para não viver. Mas eu encontrei o irmão dele, o Zenon, conversei com ele, e ele falou, quando ele veio pro Brasil, cara, eu estava estudando no colégio militar ainda, né? O meu pai ainda estava na ativa, e a gente falava mal do governo, porque eu acho que era o governo Dilma, não lembro agora de cabeça se era Dilma ou se era o Lula. E ele ficava assim, não, mas você não pode falar mal do regime, né, comunista, os caras vão prender vocês, vão prejudicar vocês, porque era o trauma que ele Sim, tinha, né, da União Soviética. Então ele viveu a União Soviética, hoje ele mora nos Estados Unidos, a legal. Maria, a irmã dele, também mora nos Estados Unidos, mas por um tempo eles moraram lá. E a minha bisavó morreu na Ucrânia mesmo, né, depois da guerra, ela continuou lá e faleceu lá. E o comunismo, ele parece que deixa cicatrizes na pessoa que viveu aquilo, né? Traumas. Meu avô, ele era presidente de uma associação aqui no Brasil chamada Associação dos Povos Subjugados pelo Comunismo. E aí eles reuniam, né, pessoas que conseguiram vir para o Brasil, oriundas desses países do leste europeu, para tentar conscientizar, né, o povo. Como, cara, eu vejo assim com olhos muito bons a reação que a comunidade judaica tem sempre que ela sente algo de referência ao nazismo, algo de antissemitismo, né? Mas é porque eles são muito unidos, eles têm acesso aos meios de comunicação e eles são um, um povo, né? Agora, quem foi subjugado pelo comunismo? Todo mundo foi subjugado pelo comunismo. Não é um povo só, não é uma, né? Uma nação. Então é difícil juntar todo mundo que está nesse turbilhão e colocar para falar, olha, não é bem assim. E aqui no Brasil? O que você acha que poderia acontecer de pior se o Lula ganhasse as eleições? O pior é ele ganhar, cara. Isso é o pior. Assim, a Sim. gente vai para o segundo turno, a gente já sabe que a gente vai para o segundo turno, Sim. né? E aí existem duas possibilidades. No segundo turno, a gente ganha, e aí beleza, mais 4 anos de liberdade, ou a gente perde. Se a gente perder, acabou o Brasil. Porque o Brasil vai seguir o mesmo rumo que todos os outros países da América Latina.
Sim. Né? Eu tenho um grande amigo, Ícaro de Carvalho, que falou assim, não é bem assim, porque o Brasil é um país de dimensões continentais, tem muita gente, não vai ser fácil, né, implementar. Mas, bicho, o desgaste que vai acontecer, a destruição que vai acontecer, eu acho que a gente não se recupera. Eu acho que a gente vai pro buraco mesmo. E aí o risco de ir pro buraco é ir pro tudo ou nada, né? E aí vai Sim. ser um problema. E agora, sendo realista, você acha que o Lula tem grandes chances de ganhar? Só se tiver fraude. Certo. E agora os riscos disso também são maiores, né? É isso, né? Cadê a porra do voto impresso? É. Não tem, É. não tem. E o pessoal da esquerda fala que não precisa de voto impresso, que as urnas são 100% seguras. Mas, gente, qual o problema de ter um negócio que vai fazer ser mais seguro ainda? Todo mundo que tem urna eletrônica tem voto impresso. É o Butão e o Brasil que não tem voto impresso. Sim, e tem até uma coisa que as pessoas usam como argumento para isso. Ah, mas funcionou durante os últimos anos a urna eletrônica. Mas o que te garante que vai continuar funcionando? Que te Não, não, garante? não. É assim, ó. O fato do Bolsonaro ter se eleito em 2018 não quer dizer que o sistema é perfeito. Não, com certeza. Né? Pode ser que os caras tenham errado o algoritmo lá e não deu para Sim, desviar votos suficientes. Né? pode Talvez. ser. Né? Não sei, eu não sei, eu não posso dizer, eu não sei. Sabemos. É. Sim, e é igual o argumento, a questão do. Por exemplo, você tá morando num condomínio. Esteve seguro pelos últimos anos. Aí tá. Ah, eu penso assim, tá seguro. Não preciso mais de segurança armado na minha porta. Não, É, é justamente isso. Ah, eu tranco o carro e eu nunca fui, né? Nunca levaram meu carro. Não quer dizer absolutamente nada. exato. Vamos ver o que vai acontecer, né? Agora o Lula pode de alguma forma. Agora tentar fraudar as eleições, mas a gente não pode confirmar nada, senão daqui a pouco o TSE também vai querer nos É. indiciar por Eu, fake news. eu acho, inclusive, que Você travou ou eu travei? Deixa eu ver aqui. Paulo caiu ou foi eu que caí? Testando. Terra. Acho que foi ele que caiu, deixa eu ver aqui. E acho que ele caiu. Deixa eu ver aqui. Paulo Belis caiu, vamos ver. Tá, deixa eu adicionar aqui ele. Alguma coisa aconteceu. Vamos ver aqui. Aceita aqui o convite dele, que ele deve ter caído. Convidar aqui. aí, Voltou? voltei. Não, é Beleza. que, é que a gente estava falando sobre um negócio meio, né, Lula, TSE. complicado, Antes, tal, no momento que a gente TSE. tá falando sobre o TSE. Exatamente. Então, eu acho que é, Interessante. é importante a gente adotar aqui uma conduta preventiva, explicar que isso Excelente. daqui é só uma piada, né? Nós somos dois comediantes. Você não é comediante, Carlos? Mais ou É menos. isso. A gente Depende. está contando uma A gente tá. piada aqui, não tem É aquele meme do nada de palhacinho. antidemocrático. Eu sou uma piada pra você. Não tem nada de antidemocrático aqui na nossa fala, tá? Uhum. Inclusive, nós não acreditamos em alienígenas. Fiquem tranquilos, tá? Maravilha. Isso aí, pessoal. Cacete, como é que tira essa merda aqui agora? Pronto, Acreditamos nas urnas pronto. eletrônicas, 100% seguras. Exatamente. É. Exatamente. 100% seguro. E agora também não pode falar que não é seguro, né? Senão fazem escarcel. Você É. viu o que o Luciano Hang escreveu no grupo lá que chamaram ele de antidemocrático ou não? Não, não vi não. O que aconteceu? É. É, ele até publicou aqui, eu vou até pegar o, no Instagram dele aqui, ó. Ele mostra, né, a conversa do que o que ele falou, ó. Hum. Né, aqui, ó, que disseram que ele tinha dado golpe, não sei o que, ó, Ah, ó, o que tá. que ele escreveu. Temos mais 4 anos de Bolsonaro, mais 8 anos de Tarcísio.
E aí não terá mais espaço para os vagabundos. É exatamente isso. É bem isso. É exatamente isso. O Tarcísio está né, se colocando como o sucessor do Bolsonaro, né? Isso é ótimo. Sim, e no caso o Bolsonaro ganha agora, você acha que lá para 2026 o Tarcísio teria chances para presidente? O cenário, na minha cabeça, o cenário ideal é Paulo Bilinski, deputado federal, Uhum, Tarcísio, governador, Bolsonaro, presidente, uhum. né? Vem 2026, Bolsonaro não pode se reeleger, né? Óbvio, né? A gente só tem dois possibilidades de uma reeleição. Então, vem Tarcísio para a presidência e Eduardo Bolsonaro para o governo de São Paulo. Aí seria legal. Aí seria top. E para a política americana, acho que vai Trump em 2024. Porra, tem que ir, né, meu? Eu Tem acho que que ir. vai, Papai porque do Trump tem jeito que que o voltar. Biden tá acabando com os Estados Unidos, acho que nem o pessoal que votou dele vai querer ele de volta. O Cara, Biden, ele é pô, muito caduco, cara. É impressionante. esquece o É nome surreal. do pessoal, troca as coisas, chama vice-presidente de presidente. Não Não, consegue ele colocar um é. casaco, viu? Ele não conseguiu colocar lá o casaquinho dele. Não, ele cumprimentando nada. Ah, eu vi também ele É cumprimentando um amiguinho imaginário. decrépito total. Muito louco. E olha que a gente tá falando de política, eleições, vamos falar de coisa boa, sua candidatura. Mano, é isso aí. É, então, o que você tem de projeto legal para São Paulo? O que você quer fazer? Ó, então, assim, primeiro, eu acho que é uma boa oportunidade para a gente explicar um pouquinho o que faz um deputado federal, Tá bom, né? boa. Então, o deputado federal ele tem basicamente duas funções. A primeira é a função legislativa, tá? Certo. Na função legislativa, ele produz leis, vota leis, né, participa do processo legislativo, e dentre as leis que ele vota e participa do projeto, estão as emendas à Constituição Federal. A nossa Constituição Federal permite a alteração, é diferente da Constituição americana, né, que é uma Constituição rígida. A nossa permite alteração. Como a nossa Constituição permite alteração, a gente precisa escolher muito bem quem vai ter o poder de mexer ali, porque o que é feito lá não pode ser desfeito. Tá? Dependendo do que for colocado, não é possível revogar. Então, esse é o primeiro ponto. É o trabalho legislativo, né? De criar leis, criar emendas à Constituição. A emenda à Constituição é uma lei, mas eu separo só para destacar a complexidade. Né? Vale a pena destacar. E o segundo trabalho é o trabalho de fiscalização. Tá? Então, primeiro, eu não vou trabalhar só por São Paulo. Né? Esse é um ponto interessante. São Paulo vai eleger 70 deputados federais pela representatividade. Né? Então, a gente vai eleger 70 deputados federais. Esses 70 deputados federais, eles não vão legislar só para São Paulo, eles legislam para o Brasil inteiro. Sim. Né? Então, o que a gente tem que ter é a maioria no Congresso Nacional. Né? Deputados federais e senadores, a gente tem que ter a maioria para poder aprovar os projetos de lei das pautas da direita. Né? O melhor exemplo de pauta é, por exemplo, o fim das saidinhas. Né? Você acompanhou essa votação? Eu acompanhei sim, mais ou menos. Quem que votou contra o fim das saidinhas? O PT. PT, PSOL, PCdoB. Né? Esses são os partidos, são de esquerda, eles têm as pautas deles, nós somos direita, temos as nossas pautas. Então, em áreas, né, a gente tem que pensar em áreas grandes, assim. Né? Primeiro, eu sou completamente contra o aborto. Né? Por ser contrário ao aborto, a gente vai trabalhar para quê? Para impedir que a agenda abortista progrida, né? E para garantir o direito do feto. Bom, Sim. Na saúde isso tem uma implicação. Né? Garantir o pré-natal, é garantir a condição de nutrição, é garantir tudo que você precisa para que a mulher tenha acesso ao desenvolvimento da criança. Tá?
Então, você vê como tudo tem reflexo, entende? Não existe um tema, né, uma pauta, uma... Não, tudo tem conexão. O direito à vida, né, ele está ali na questão do aborto, mas ele também está na questão da defesa do ser humano. Né? A lógica é, nossa vida é o nosso bem mais valioso. A gente precisa de uma garantia do direito à vida, que é o direito de defesa. Então, a gente precisa colocar na Constituição Federal, dentro dos nossos direitos fundamentais, o direito de defesa consubstanciado no porte e posse de arma de fogo, como está na Constituição Americana. Sim. Então, recentemente, a Suprema Corte teve um julgamento super interessante em relação ao estado de Nova York. Né? Então, nos Estados Unidos, os estados eles têm uma liberdade legislativa que no Brasil a gente não tem. Né? Então, nos Estados Unidos, cada estado pode legislar sobre temas que no Brasil só a União pode legislar e impor para todos os estados. Então, nos Estados Unidos você tem estados que permitem o porte de arma e estados que não permitem o porte de arma. Um deles era Nova York. Nova York dizia assim, você quer ter porte de arma, Carlos? Então você tem que fazer um teste, você tem que apresentar atestado e você tem que apresentar a efetiva necessidade. Você tem que demonstrar, né, por que você precisa de uma arma de fogo. Exatamente igual ao sistema brasileiro. Né? Nós copiamos É muita o sistema... burocracia, é demais. Nós copiamos o sistema de Nova York. Então, a licença para porte de arma em Nova York, que é um estado desarmamentista, era shall issue. Né? Você pode conceder. Entende? Pode conceder caso os requisitos sejam cumpridos. E aí, um americano processou, chegou na Suprema Corte, e a Suprema Corte falou, olha, essa lei de Nova York contraria a Constituição americana. Porque a Constituição americana, na segunda emenda, fala the right to keep and bear arms shall not be infringed. Ou seja, o direito de porte e posse de arma não será infringido. Sim. Aquela lei de Nova York infringe o direito ao porte e posse de arma. Verdade. Então, dentro da minha visão, a gente precisa garantir constitucionalmente o direito ao porte e posse de arma. Paulo, como que você vai fazer isso? Como é nos Estados Unidos? Não, nos Estados Unidos eles têm o constitutional carry, né? Aquele caso lá do Elijah, aquele menino que matou o active shooter, tinha um maluco com um fuzil num shopping, aí matou um, matou dois, o Elijah sacou uma pistola, um moleque de 20 e poucos anos sacou a pistola e matou o cara. Então, nesse caso, ele estava utilizando o direito de portar arma constitucional dele, ele não tinha uma licença específica. Ele simplesmente leu a Constituição, a Constituição diz que eu posso portar, então eu vou portar arma, pronto, acabou. Parecido com o caso do Kyle Rittenhouse, né? Que ele foi se defender... Sim, o Kyle que atirou naqueles caras do Black Lives Matter. Black Lives Matter. Top. Só que o Kyle foi mais fodão que ele tava de fura, né, meu? Tava de fuzil, acharam-no de racista. Não, ele é demais, cara. Ele é demais. Eu sou fãzão. Pessoal, cara. Eu sou defesa pessoal. Então, eu acredito que a gente deva emendar a Constituição para garantir o direito de defesa do cidadão. E aí, o que isso vai permitir? Vai permitir que o Supremo Tribunal Federal não impeça e vai impedir leis posteriores. Porque a partir do momento que está dentro da Constituição e é um direito fundamental, ele não pode ser retirado, porque é considerado a irretroatividade, né, dos direitos humanos. Então, passa a ser um direito humano, passa a ser um direito fundamental. Na área da educação, né, qual que é a minha maior bandeira? Primeiro, extinguir qualquer espécie de argumento que exista a favor da ideologia de gênero dentro da escola. Né? Então, destruir isso daí, impedir isso daí. Garantir o direito ao homeschooling, né? O direito de você educar seus filhos dentro da sua casa. Exato. E, em terceiro lugar,
propiciar a disseminação das escolas cívico-militares. Uhum. Esse é um ponto foda, né? Eu estudei no Colégio Militar de Curitiba e eu acredito que a gente pode trazer o modelo do Colégio Militar para um volume absurdo de escolas estaduais, federais e municipais no Brasil. Né? Uhum. Esse é o ponto da educação. Na segurança pública, eu proponho uma melhoria de condição de trabalho para os policiais civis, militares, penais, federais, rodoviários federais, ferroviários, como um piso salarial nacional, né? Porque o que a gente percebe é que tem estado que um investigador de polícia ganha inicial 11 mil reais e estado que ganha inicial 3 mil reais. É um absurdo, né? O funcionário, né, o policial, é um funcionário público especial, ele precisa de, no mínimo, bom salário, boa escala de serviço. Então, né, por exemplo, plantão, trabalho em regime de plantão, é um negócio que acaba com a vida do cara. Sim. Não com a vida pessoal dele, mas com a saúde dele. Então, a gente tem que rever as escalas de trabalho, a gente tem que rever a condição de trabalho, né? As delegacias, as viaturas, as armas, os equipamentos. Então, eu proponho esse tipo de alteração legislativa. Eu proponho a conversão da GCM, da Guarda Civil Metropolitana, da Guarda Municipal, em Polícia Municipal, que é a lógica, né, que é utilizada no sistema americano, que é a municipalização da polícia. Então, as cidades têm que ter uma polícia específica e quanto Sim. mais específico, melhor vai ser aplicado o recurso público. Além, né, dentro da segurança pública, enrijecimento de leis, né, endurecimento das leis, todas as leis têm que ser endurecidas. Inclusive a execução penal, né? Então a execução das leis tem que ser alterada, porque a execução penal tem que ser alterada, porque hoje o regime de progressão, o regime de execução da pena em semiaberto, em aberto é um absurdo. O cara tem que, roubou, matou, furtou, tem que ir em cana e ficar em cana e pronto, acabou. Né? Isso na segurança pública. Na economia, eu sou a favor da desburocratização, né? Com certeza. Desestatização, impostização. Né? E agora sobre a questão dos equipamentos para os policiais. Se eu não me engano, em alguns estados do Brasil, os policiais só usam Tauros, né? Então, cara, como é que funciona? Graças a Deus, tá mudando. Tá mudando? Né? Bom. A polícia de São Paulo já está usando pistolas Glock, em Goiás são pistolas Sig Sauer, no Distrito Federal CZ, no Paraná Beretta. Então, assim, o que a gente precisa fazer para que os nossos policiais estejam mais bem equipados? A gente precisa trazer essas fábricas para o Brasil. Né? Hoje no Brasil a gente tem 2 fábricas de armas só. É um absurdo. Né? A gente tem que ter um mercado para a gente poder estimular o mercado nacional. E aí os atiradores, né, bem como as forças de segurança pública, a gente precisa de mais fábricas dentro do Brasil para ter um produto competitivo. Não é que as forças de segurança pública adoram Taurus. Não, é porque é um processo licitatório. Né? Todo processo de compra é um processo licitatório. Então, se é um processo licitatório, eles têm que atender às regras da licitação. E as regras da licitação importam em comprar armas baratas, o que não significa usar armas boas. Sim, e as armas aqui no Brasil, os preços são absurdos. Glock, 15 mil reais uma pistola Glock. Nos Estados Unidos, você chega lá, paga $500 numa Glock. Então, assim, o que eu acho? Né? Que tem que ter uma revisão da tributação federal em cima de arma de fogo. Por quê? Porque a arma de fogo não é um item de consumo. A arma de fogo não é banana, desodorante, gasolina, carro. A arma de fogo é garantia do direito à vida. Então, para que o indivíduo consiga manter a vida dele, ele precisa de uma arma de fogo. Então, ele precisa comprar uma arma de fogo, caralho. Se o cara ganha um salário mínimo, ele tem que ter condição de comprar uma arma de fogo. Então, tem que ter uma tributação diferenciada. Como você vai fazer isso? Cara, você pode criar um escalonamento por número de armas, você pode criar um escalonamento pelo valor das armas, você pode fazer um monte de coisa.
né, para diminuir a tributação. E aí, também os nossos colegas deputados estaduais também vão ter que trabalhar para a diminuição dos impostos do Estado. Né? Sim. E agora, Paulo, você acha que você está pronto? Você considera que você está pronto para os desafios da política e para as pessoas malucas que aparecerão no seu caminho, os políticos? Cara, essa é uma pergunta muito boa. E assim, Carlos, tem uma. Quer ver? Eu vou até pegar essa frase da Bíblia que diz assim. Eu lembro dessa passagem em inglês, só eu não estou lembrando dela em português. Por algum motivo o Google não está funcionando. Agora vai funcionar. Aí. Isaías 6:8. Deixa eu pegar aqui em português. Versículo 6. Isso aqui. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Né? O que isso quer dizer? É exatamente dessa forma que eu me sinto. Ah, política é um lixo? É um lixo. Tá cheio de filha da puta? Tá. Tá cheio de corrupto? Tá. Mas alguém precisa ser enviado. Então, envia a mim. Tá? Por quê? Então, eu sou formado em Direito, sou pós-graduado em Criminologia, Segurança Pública e Política Criminal. Sou delegado de polícia há 10 anos. Sou professor de cursos preparatórios há 5 anos. E sou instrutor de tiro há 5 anos. Então, a minha experiência no combate à criminalidade, no combate à corrupção é extensa. Né? Eu estou há 10 anos na Polícia Civil e nunca pratiquei um ato de ilegal, né? Nunca pratiquei um ato de corrupção. Eu tenho experiência com o trabalho, o serviço público. Eu tenho uma formação técnica adequada, né? Você vê, Kid Bengala é candidato, sabia? É alguma coisa assim. O Né? Tiririca também o O Romário. Tiririca, o O... Tilinga, um negócio assim Cara, nenhum também. país sério É. tem, Tem aqui em São celebridade Paulo, como tem uma moça que é prostituta, que é candidata, né? A deputada federal, o mesmo cargo que eu quero, cara, não é possível. entendeu? E nenhum país Então, sério, acho que seria assim. A pessoa tá sendo eleita só por causa do que ela faz. mas assim, a representatividade dela, beleza, ela representa uma parcela da população, tá bom, mas Sim, ela não tem capacidade técnica para, né, realmente. trazer os trabalhos. E o terceiro ponto é a questão dos valores, né? Eu tenho valores claros e cristalinos. Eu não sou hipócrita, né? Eu sou cristão, eu sou conservador, eu sou de direita. Então, eu nunca vou. Um primo meu que me ligou e falou assim: Ah, mas Paulo, qual que é a sua opinião sobre fundão eleitoral? Né? Essa é uma pergunta foda. Por quê? Porque é uma coisa complexa. Né? Ah, quanto dinheiro eu consegui arrecadar para minha campanha até agora? Chuta, na minha vaquinha. 20 mil. R$ 8.000. É. Entendeu? R$ 8.000 não paga o aluguel do carro que eu vou ter que alugar para viajar a São Paulo. Entende? Não paga santinho, não paga perfurado, não paga adesivo, não paga viagem, não paga gasolina, não Sim. paga nada. Né? Então, se você não tiver o fundão eleitoral, você vai condenar um cara que, né, tem boas ideias, tem boa representatividade, a não conseguir se eleger porque ele não tem dinheiro para se eleger. Primeiro ponto. Né?
Mas o fundão eleitoral também é uma puta sacanagem você gastar um monte de dinheiro com uma campanha política. Então, tem que ter fundão eleitoral? Tem. Tem que ser menos? Tem que ser menos. Né? Uhum. Tem que ter menos político? Tem que ter menos político, caralho. Né? Sim. Uma coisa, caros, é que eu só quero 4 anos, irmão. Eu não quero uma carreira na política, eu não preciso da política. Eu vou ganhar muito menos como político do que eu ganho hoje. Uhum. Como professor, como instrutor, como dono de clube. Entendeu? Eu vou ganhar menos. Mas eu quero fazer isso porque eu sei que é a melhor chance que a gente tem de conquistar um Brasil melhor. Né? Então, eu acredito que eu estou apto. Mas eu tô aqui para sua sabatina também. Você tem que mandar umas perguntas, como disse o Bolsonaro. Tá muito papai e mamãe aqui, Sim. caralho. É. Mas então você é um político, caso você seja eleito. Você vai lutar contra os esquerdistas? Será 100%. quê? 100%. 100%? Tá pronto para debater com os esquerdistas lá? Cara, eu acho que eu tenho uma vantagem boa, né? Que é esse fenótipo agressivo, né, cara? A Uhum. barba, as tatuagens, o cabelo raspado. Eu acho que vai ser difícil Sim. os caras enroscarem comigo, né? Mas estamos pronto. Bom, e você acha que o caso da tentativa de homicídio por parte da sua ex-namorada, a esquerda usará isso como algo para te afetar? Para te Usa todo prejudicar? dia, né? Tem É, um filho da puta chamado Leonel, não sei o quê, lá no Rio Grande do Sul, que me acusa, né? Me acusou de ter praticado homicídio, me acusou de uma série de coisas, está sendo processado agora, o desgraçado lá. é, Mas a esquerda, cara, não dá para esperar nada menos do que, né, o lixo da boca sim. deles. E mesmo que esse caso tenha terminado já, as pessoas continuam usando isso para te atacar. Há 1 ano e meio. Terminou 1 ano e meio e os caras ainda estão lá. Você vê, é porque não pode me chamar de corrupto, não pode me chamar de É, ladrão, não pode me chamar de bandido. Vai contar a história da carochinha ainda. sim. E você acha que durante a campanha vai piorar ataques com relação a isso, te acusando de assassino? Cara, eu acho que sim, mas também o que eu percebi, eu fiz uma campanha muito forte para tentar um debate contra o Boulos. Né? Uhum, O Boulos é candidato a deputado federal. sim. E ele não respondeu nenhuma das minhas mensagens, nem a equipe dele. Ele não respondeu nenhum dos podcasts que entraram em contato com ele propondo o debate. E ele começou a apagar meus comentários das fotos Ah, dele. Eu fiquei sabendo comentava lá, disso, eu vi hoje. Boulos mijão, Boulos Mas Boulos, cagão, agora é uma Boulos. mensagem pro Boulos, vai ver alguém mande pra ele e tal. Boulos, se você É, quiser vir aqui também falar sobre política, o espaço está aberto. Só mandar uma mensagem pra mim no direct, tá aqui. Só você tem aqui um direito de resposta. Você pode vir pra cá. Tá convidado, Boulos. mas aí tá, eu acho que esses caras, eles estão tão focados, né, neles mesmos, que eu acho que não vai ter muita coisa, não. Eu acho que agora é cada um por si. Tem pouco tempo, né, irmão? Uma eleição é daqui a pouquinho, então agora é fazer o melhor possível. E agora vamos para as perguntas finais, para as considerações finais. O que você diria para aquelas pessoas que estão em cima do muro, na questão de quem votar, se vai ser na esquerda, se vai ser na direita? O que você diria para essas pessoas? É, o futuro do Brasil está na mão de vocês, né? Quem votou com o Bolsonaro vai continuar votando com o Bolsonaro, quem vota com o Lula vai continuar votando com o Lula, mas existe uma grande parcela de brasileiros que ainda não escolheu o seu candidato. Então, se você ama a liberdade, se você ama a sua família, se você ama o seu direito à vida, você vai votar no Bolsonaro, você vai votar na direita, tá? Para presidente, Bolsonaro; para governador do estado de São Paulo, Tarcísio; para deputado federal, Paulo Bilinski, 2247, tá? E para deputado estadual, aí eu acho que você tem que ir na sua região. Eu tenho várias dobradas, né, tanto na capital quanto no interior, mas aí, de acordo com a sua região, aí você escolhe, tá? Sim. Se você Então, não votar bem, você vai condenar o país ao inferno. é, agora a gente só pode observar, né? Falta o quê? Falta quase 2 meses para o segundo turno, mais ou menos. Não, para o primeiro turno falta um Primeiro mês e turno. meio, um mês e meio.
É. A semana que vem, né? A semana, o Bolsonaro vai no Jornal Nacional. Vamos ver o que vai dar isso. Vai ser top. Impressionante. Eles não Você quiseram assistiu ele no fazer. Flow? Hã? Assistiu ele no Flow? Assisti 5 horas. Bom demais, né, cara? Puta Excelente. que. Como é que ele não precisou levantar pra mijar, bicho? 5 horas sem parar falando. O Lula faz um negócio desse? Não faz. O Lula faz aquelas livezinhas na mesma hora da live do Bolsonaro e do Rica Perrone. 20 mil pessoas no Facebook. 2 mil Foda, pessoas no YouTube. Né? E foda. esse dizem que é o candidato mais popular, tá na frente de todas as pesquisas. É o caralho, né? E é um negócio que eu não entendo, pesquisa eleitoral. Eles não, eles tentam ali manipular, falando que um candidato vai vencer, depois vai É mudando. que, é que isso é uma estratégia, né, cara? Se eu disser assim, eu sou o candidato, mas, né, nas pesquisas, eu sou o segundo lugar Sim. nas pesquisas em São Paulo. O cara, né, o brasileiro gosta de votar no time que tá vencendo, né? Ele não quer Uhum, jogar o voto dele no lixo, ele quer, né, eu contribuir. Então ele vai votar de acordo com a pesquisa, né? Mas a verdade. pesquisa é mentirosa, então Com acabou. certeza. Ainda mais essas do Datafolha. É. É, a Datafolha é uma maluquice completa. Mas, Paulo, você tem alguma consideração final? Alguma coisa que você gostaria de falar agora? Carlos, só te agradecer, né, pela oportunidade de conversar aqui de novo e me colocar à disposição, cara. Suas perguntas são sempre muito boas. Você é um cara que tem uma visão de mundo muito boa, tá formando, né, uma mente muito brilhante. Então, conta Obrigado. com o meu apoio. Se você precisar, eu estou à disposição. Galera, tem um último ponto aqui, é o seguinte: não adianta só você me mandar uma mensagem dizendo assim, Paulo, eu vou votar em você. Você tem que conquistar mais votos. Isso é uma coisa que a direita não sabe fazer. A direita não sabe pedir voto, tá? Uhum. Então, aonde você for e você perceber que é uma pessoa boa, na sua igreja, no seu trabalho, na sua família, você chega para você, você já tem candidato? Em quem que você vai votar? Não sei. Então, vota nesse cara aqui porque ele é isso, isso e isso. Entendeu? Esse é o ponto. Sim. E divulga aí seu número, né, nas urnas. Qual é o seu número? 2247, 22 do Bolsonaro com AK-47. Isso. Maravilha. Muito obrigado, Paulo. Foi muito bom. Obrigadão, cara. Eu que agradeço. Valeu, cara. Boa Valeu, noite. Paulo. Boa noite. Abraço. Abraço.